Você sabe o que é pós-verdade? Essa palavra, essa expressão está sendo muito utilizada atualmente, principalmente nas discussões sobre produção e circulação de informações. A gente sabe que o conceito de pós-verdade ainda gera algumas confusões. Pensando nisso, a Nicole Carrion trouxe uma entrevista para explicar mais sobre isso para nós. É isso mesmo. Como a Amanda comentou, o termo pós-verdade ganhou força e relevância e tem se tornado muito influente na sociedade. O departamento da Universidade de Oxford, responsável pela elaboração de dicionários, elegeu em 2016 como palavra do ano a palavra pós-verdade. Para falar sobre esse assunto, está conosco o professor Dr. Vilmar Debona, do programa de pós-graduação em Filosofia. Olá, bem-vindo. Professor, como podemos caracterizar o termo pós-verdade? Obrigado, Nicole, pelo convite e pela oportunidade. É uma satisfação de estar aqui. O termo pós-verdade é um termo bastante recente, mas é um termo que, em geral, é empregado para descrever situações em que o apelo às emoções ou o universo cultural em que uma pessoa está inserido vale muito mais do que a remissão a um fato objetivo. Ou seja, em outras palavras, a ideia de que um boato, por exemplo, ele convence muito mais do que um fato. Como os termos fake news e pós-verdade podem ser relacionados? As fake news são condições necessárias para a divulgação diária de doses de pós-verdades. Porque sem as fake news, por exemplo, e associadas a elas o papel das redes sociais, eu acho que um exemplo é justamente esse, de que até 2004, em que talvez as redes sociais e as fake news não eram assim tão popularizadas ou utilizadas, esse termo pós-verdade não estava muito em voga. Então, acho que uma relação intrínseca. Então, poderia se atribuir a pós-verdade com a relação dos significados e da confiança que a gente tem numa determinada figura, um familiar ou uma pessoa pública. Sim, isso é interessantíssimo, Nicole, porque a gente em filosofia, por exemplo, sempre se preocupa com uma das questões com as quais a gente mais se preocupa com, por exemplo, com a noção de verdade. A filosofia sempre se preocupou com isso, né? O Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo bastante conhecido, popularizado, disse uma vez que o que mais não existem fatos, mais interpretações. E depois disse também que o que é a verdade? A verdade nada mais é do que um batalhão móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos, ou seja, depende, nesse caso da definição do Nietzsche para a verdade, de quem está falando, da perspectiva, ou seja, de quem está dizendo. E quais seriam os impactos dessa palavra pós-verdade, do que ela representa na sociedade? Acho que impacto direto, assim, principalmente quando a gente fala de opinião pública, de formação de opinião pública, do que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar. Pós-verdade com doses diárias de fake news, de boatos, né? Definem o que, por exemplo, uma pessoa vai pensar sobre um candidato a presidente da República. Professor, muito obrigada pela presença aqui no Universo da Leitura. Eu que agradeço, Nicole. Muito obrigado. E aí, Amanda, você sabe lidar com as fake news? Se eu sei lidar com as fake news, mas eu vim até preparada com dicas de como identificar notícias falsas. Só que antes delas, prestem atenção no que a Nicole tem para dizer, porque existe um motivo para as notícias que são assim, fake, sem verdade, terem 70% mais de chance de viralizarem do que as verdadeiras. E não foi só porque os cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts decidiram dizer isso. O termo fake news passou a fazer parte de nossas vidas, e a divulgação de conteúdos falsos pode impactar negativamente em vários aspectos da sociedade, como saúde, segurança e política. Fake news significa notícia falsa, mas se é falso, não é notícia. Você sabe como nasce uma notícia? Uma notícia começa com um fato, mas esse fato é retratado a partir de um recorte, ou seja, não é mais o fato real, e sim um novo fato, que chega até nós através do olhar do jornalista.
Dessa forma, proporcionam ao ouvinte, ao leitor e ao telespectador um determinado enquadramento. As coisas que parecem notícia sempre existiram, mas foi através das novas tecnologias que elas começaram a circular mais e atingir mais pessoas, ultrapassando barreiras sociais, geográficas, econômicas e políticas. Esses conteúdos só causam confusão e desinformação. As notícias falsas costumam lidar com as nossas emoções: raiva, medo, indignação, compaixão. É por isso que as notícias falsas podem se tornar um caminho perigoso. Você já parou para pensar que ao compartilhar conteúdo sem ter a comprovação pode estar ajudando na circulação e influenciando outras pessoas a seguirem pelo mesmo caminho? Fique atento! Para não compartilhar conteúdos falsos nas redes sociais, a gente tem algumas dicas para vocês. Prestem atenção nos seguintes detalhes. A notícia está publicada em um site que é conhecido? Se ele não é, ele avisa quem é a sua equipe e apresenta as pessoas que trabalham ali produzindo esse conteúdo? A notícia está assinada? Tem o nome do autor? Tem uma data recente? Ela é muito bombástica? Porque, atenção, quando algo parece demais para ser verdade, então provavelmente não é. Não esqueça de ler a notícia inteira, não apenas título e subtítulo, e nem preciso lembrar de conferir se o site é de humor, para não estar espalhando piada, né? Devido ao nosso grande e exponencial número de visualizações, o YouTube está nos boicotando. A gente não vai mais poder dividir com vocês os links para os outros quadros que geralmente ficavam aqui, agora não tem mais.